Então tá. A ideia desse vídeo aqui é a gente passar uma metodologia. Bem-vindo, Fernando. Para criar animações rápidas de gameplay, tá? Então, eu liguei aqui o nosso atalho para mostrar os atalhos de teclado. Na verdade é muito simples assim, a maneira, as técnicas para fazer esse tipo de animação e de modelagem de cenário básico assim, são as mais simples possíveis. Mas quando a gente abre o Blender, eu vou explicar bem do zero, a gente tem esse cubo que ele é padrão no programa, e a gente vai, no caso eu vou criar um roteiro básico aqui e vou fazer uma câmera seguir ele. Essa vai ser a primeira coisa, tá? Então, vou entrar no Object Mode, vou entrar no Edit Mode, né? Com o Tab, entrou no Edit Mode. E eu vou destruir um pouco esse cubo, vou deixar ele só um plano. Eu poderia criar um plano novo, mas eu vou partir do cubo aqui pra gente... né? Ao criar esse plano, uma outra maneira que a gente pode trabalhar com um cenário seria seguir essa grid que está aqui no cenário, tá? Então, como vocês podem ver, tem uma grid aqui no chão, ó. Eu vou aumentar essa grid porque ela vai ajudar a gente a trabalhar com esses quadradinhos como uma referência, tá? Então, essa grid está aqui em display, né? Grid floor, dá para aumentar o número de linhas, ó. No caso eu vou botar 64, tá? Se a gente notar aqui no Blender tem os atalhos, né? Eu botei visto bem de cima. Ele tem esse imã aqui nesse ponto aqui, né? Esse imã é um snap que eu poderia grudar nos vértices, nas faces, em outros objetos ou mesmo dentro do próprio objeto, mas eu vou usar esse increment aqui. Increment quer dizer que ele vai ficar preso na grid, ó. Agora ele vai crescer só na grid, tá? Então eu vou mudar com Ctrl Tab, vou escolher Edge e vou frear aqui, né? Nas linhazinhas. Aqui ele tem uma pequena diferença, depois a gente corrige. Se eu não me engano é porque está ligado isso. Tem que ligar no 5, desligar a perspectiva, ele ficou o ortogonal agora. O fato é que eu simplesmente vou criar um roteiro aqui, com E. Tá? E aí com E aqui de novo. Eu vou criar um roteiro básico de exemplo para os vídeos ficarem curtos. Porque se a gente amadurecer essa técnica no Blender, a gente vai utilizar para todos os nossos jogos. Uma prática do estúdio, do Game Lab, utilizar o Blender para fazer layouts de jogos de vários gêneros que a gente for trabalhar. Então isso vai dar para vocês já uma linha de ação para quando chegar um projeto novo, pá, já pega e já vai para esses procedimentos. Aqui eu estou fazendo a esmo, o Marcelo está fazendo uma pesquisa de trajetórias, depois eu vou incluir mais outros colegas para ajudarem nisso. Mas eu vou primeiro criar um roteiro aqui a esmo, tá? Só para vocês pegarem a técnica. Eu vou desligar aqui embaixo o cursor para ele aparecer somente a seleção sem ter isso aqui, ó, esse negócio, esse cursor. Então, aqui eu vou usar o G para dar uma movimentada, mais um E. E já vou encerrar logo esse
tá? Vamos ter uma conclusão aqui. Então tá. Esse primeiro aqui poderia deixar mais curto. Vou fazer só uma alteração rápida aqui para ficar com um ritmo mais interessante na hora que ele virar uma animação. Tá? Eu vou fazer com que ele tenha feito uma curva. Aqui ele pode ser mais curto. Eu estou fazendo todas as curvas em 90 graus, mas a gente pode trabalhar com outras, obviamente outros ângulos. Aqui é só para fins de simplificação. Nesse caso, a gente tem um caminho aqui, ele está todo, né, simplesmente é um objeto, assim. Eu vou manter esse objeto da maneira que ele está. E o que eu vou colocar agora é uma câmera. A gente tem uma câmera aqui no Blender, só que para a gente enxergar, a gente tem que ir no Object Mode aqui, para a gente conseguir manipular ela. Tá? E para a gente ver ela atuando, eu vou criar uma nova janela aqui no canto do Blender. Tá? Então a gente tem... Deixa eu só ver onde que ficou o cantinho que abre com... Ah, tá ali no canto. Eu vou abrir outra janela aqui. Vou sumir com esses menus para a gente poder ter espaço de tela mesmo. Tá? E aqui eu vou usar o 0 para mostrar a câmera. O que a câmera está mostrando. Quando eu vier, vou ver a vista de topo aqui, por exemplo. Aí quando eu pegar com o G e trouxer a câmera até aqui, a gente já está começando a mostrar a câmera nessa tela. Quando a gente põe uma vista lateral, eu vou conseguir baixar essa câmera para um ponto de vista já de um jogo do estilo runner. Aqui tem uma... Aqui tem uma característica, como eu liguei aquele snap, ele está freando a câmera, tanto é que quando eu movo ela, vocês vão notar que ela dá uns pulinhos, ó, é porque o ímã, aquele, está ligado. O ímã ficou lá escondido, aqui atrás, tá? Ficou escondido ali, ó, ele está ligado. Agora, para animar, não é interessante ele estar ligado, tá? Outra coisa que eu vou usar, e que é muito importante a gente usar essa ferramenta quando estiver trabalhando com Blender, é uma ferramenta que, para quem trabalha com game design e para quem trabalha com qualquer aspecto no 3D, para te não ter um trabalho muito burro, seria essa técnica. Ela consiste no seguinte: é o Grease Pencil, é um lápis que ele fica... Aqui tem o Grease Pencil nesse menu geral aqui, tá? E aqui a gente tem o Grease Pencil, é um menu já contextualizado para o objeto. Mas o Grease Pencil ele consiste no seguinte, ó, eu vou usar aqui um Use Sketching Session, e aí a gente consegue desenhar linhas que não aparecem no render, mas que elas servem para... Aqui agora, deixa eu só olhar, ele está como cursor, a gente pode deixar aqui como cursor, ele está se baseando nesse cursor aqui para desenhar as linhas. Agora não seria uma boa ideia ele estar baseado em cursor, deixa eu só... O cursor está lá no centro, está lá no 0. Tá. O que isso quer dizer? Quando eu desenhar, ele vai desenhar todo mundo no 0 aqui, como se estivesse no plano do 0. Vocês vão ver agora com um exemplo prático, tá? Eu falando assim não faz muito sentido, tá? Como funciona a ideia do Grease Pencil? A gente vai marcar algumas linhas de referência. Deixa eu só me confirmar se o ímã está desligado. Aí eu vou pegar aqui, line. Esse draw ele deixa a mão livre.
o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui umas linhas que elas vão servir para mim estabelecer a cada 10 frames quanto ele vai andar. Tá? Então eu vou botar aqui, estou botando a olho, porque isso vai ter uma variação, mas não é problema assim. Tá? Que tenha uma variação pequena. Tanto é que ele não tem aqui, eu tenho que apagar, se eu quisesse corrigir essa linha, eu simplesmente fiz outra. É um negócio bem solto, assim, não tem... Isso aqui não está interferindo no objeto, é só uma notação no espaço 3D. Por que eu disse para vocês que é importante? Porque é muito importante vocês saberem que quando vocês trabalham com o 3D, vocês têm que ter uma ferramenta para poder fazer anotações. Alguém comentou, só o nariz está um pouco grande. Eu não vou mexer no nariz agora, mas eu vou deixar anotado aqui. E eu não vou anotar num TXT separado. Então, eu posso pegar o Grease Pencil aqui, do ESC para sair dele, e posso dizer com o Draw aqui, eu posso escrever, por exemplo, deixa eu só pegar aqui a borrachinha. Normalmente, essa é uma das coisas que eu estimulo depois ir atrás de uma caneta, né? Que isso eu sempre faço com a caneta, esse tipo de coisa, mas o Blender acaba sendo melhor usar o mouse nele, a caneta. Fiz aqui uma anotação básica. Essa anotação não aparece na animação, tá? Agora que o objeto está pronto, eu vou salvar para começar um outro vídeo, para a gente ficar com vídeos menores para subir lá no YouTube, tá? Então, eu venho aqui, dou um